paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Desde já eu peço que vocês possam curtir, comentar e também compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas através do estudo da Palavra de Deus. Então, vamos para a nossa lição. Hoje a lição é de número 2, que nos traz o seguinte tema: o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Meus queridos, gostaria também de fazer a leitura do textuário da lição, que nos diz o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Meus queridos, nós sabemos que durante o reinado de Salomão, ele iniciou muito bem o período do seu reinado. Houve paz, tranquilidade e prosperidade no reino de Israel. Salomão, ao receber de Deus a sabedoria, ele começou a fazer obras magníficas diante do povo de Israel. Com o passar do tempo, ele começou a deixar os caminhos do Senhor, entrar em uma vida de desobediência. Com isso, ele começou a fazer aliança com várias nações. Em troca, ele casava com as filhas do rei, fazendo assim aliança entre o povo de Israel com outras nações. Mas esse costume de Salomão de fazer pacto contra as nações acabaram trazendo consequências graves para tanto a sua vida como também para o povo de Israel. Deus já estava projetando tirar o reino das mãos de Salomão, mas por amor a Davi, as 12 tribos de Israel, Deus resolveu deixar 2 tribos para que continuassem na linhagem de Davi. Ou seja, após a morte de Salomão, o seu filho reinaria não sobre as 12 tribos de Israel, mas apenas sobre 2 tribos, que seria a de Judá e também Benjamim, conhecido como Reino do Sul. E as outras 10 tribos Deus ia dar outra pessoa, que tem por nome Jeroboão. E o povo de Israel, as 12 tribos, se reuniram e foram até o rei Roboão, pedindo que ele abaixasse a cobrança dos impostos que o povo estava pagando, pois o povo não estava mais aguentando de pagar, tamanho eram os impostos que tinha que ser pago ao rei. Com isso, o rei Roboão pediu alguns dias para assim decidir o que iria fazer em resposta ao povo. Enquanto isso, o rei foi até os anciões que viviam no tempo ainda do seu pai Salomão, pediu conselho, e aqueles anciões sabiamente aconselhou o rei que cuidasse bem do povo, que tratasse bem o povo, e que deveria sim baixar mais os tributos que o povo estava pagando. E com isso o povo ia viver muito mais alegre e iria continuar servindo fielmente ao rei. Após o rei ter passado pelos anciões, recebendo esse conselho, ele resolve também reunir jovens que cresceram junto com ele e pedir também conselho aos jovens, sendo que os conselhos dos jovens foram diferentes. Os jovens aconselharam ao rei Roboão que pesasse ainda mais através dos impostos a toda a nação de Israel. Fim da questão, o rei deixou de ouvir o sábio conselho dos anciões para ouvir o conselho dos jovens. Após o rei informar a toda a nação que nada mudaria para melhor, sim para pior para com o povo, e que os tributos e impostos continuariam a ser pagos pela nação e que pioraria a situação em relação às cobranças, 10 tribos das 12 tribos de Israel resolveram sair do reinado de Roboão e seguir em direção a Siquém, tendo como rei Jeroboão. Então, das 12 tribos de Israel, apenas 2 tribos ficaram com o filho de Salomão, Roboão, que foi a tribo de Judá
como também a tribo de Benjamim, sendo que isso se formou o reino do sul, o reino de Judá, e Benjamim tendo como rei o filho de Salomão, Roboão. E já as 10 tribos foram para Siquém, tendo como um novo rei Jeroboão. O rei Jeroboão, ele temendo que as 10 tribos que estavam sobre o seu reinado viesse até Jerusalém para adorar a Deus, e com isso o coração do povo poderia se quebrantar e unificar de novo as 12 tribos. Com isso, ele maquinou e construiu 2 santuários, um em Dan e outro em Betel, para que o povo não fosse até Jerusalém. E com isso, ele construiu 2 bezerros de ouro, colocando um em Dan e outro em... Por que ele fez esses 2 santuários? Um que ficava em Dan e outro que ficava em Betel. Ele temia muito que as 10 tribos que estavam com ele fosse até Jerusalém, no reino do sul, a adorar a Deus em Jerusalém, e a adorar a Deus, o coração do povo poderia se aquebrantar, fazendo com que eles viessem a tornar as 10 tribos com as 2 tribos que estavam em Jerusalém, formando a união das tribos de Israel. Com isso, ele resolveu, maquinou e fez 2 santuários para que o povo não pudesse se deslocar a Jerusalém, mas que eles adorassem lá mesmo, tanto em Dan como em Betel. Assim, queridos, finalizamos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, aprendendo que não devemos criar divisões no reino de Deus. Sabemos que Deus, ele ama a união, como se diz lá no Salmo de número 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Assim, meus amados, que Deus abençoe a sua vida de uma forma toda especial, que também você possa estar sempre sendo fiel a Deus, seguindo os seus preceitos, se livrando de tudo aonde estiver idolatria e aonde estiver iniquidade, sabendo que o nosso Deus é o único que deve ser adorado e venerado. Que Deus abençoe a sua vida. Esperamos todos vocês na próxima aula, se assim um bom Deus nos permitir. Shalom, povo de Deus.